De repente, uma cadeira surgiu no ar. Deitado de costas, o senhor indagava: por que o personagem principal não deve se sentar indignado? Em seus pensamentos, Luke observou que o senhor parecia usar sua habilidade Para controlar para o espaço, sem mostrar entender o que ele falava. Lucas perguntou então sobre o local de Íris. Risando, o senhor pediu que o personagem principal se apressasse, chamando-o de amigo, colocando as mãos na cadeira. O senhor? se Lucas perguntou. pensou em se tornar um deles. Olhando para os demigodos, atônitos, o senhor observou que o personagem De qualquer principal forma, adquiriu o poder do início. É por isso que ele não pode mais ser humano, pelo que as faces dos semideuses ouviram. estavam surpresas. Nesse momento, o senhor perguntou se Lucas sentiu algo estranho ao falar sobre solidão, como se estivesse sozinho em um universo sem fim, com um sorriso malicioso no rosto. O senhor declarou que iria preencher essa solidão. Risando maliciosamente, Lucas percebeu que ficou sem palavras, dizendo que veio aqui, literalmente, imediatamente após ouvir a coisa mais absurda de sua vida. Qual foi a oferta de se tornar um demônio, com um olhar cheio de ódio? O personagem principal disse que não achava isso. No mesmo dia, ouviria ainda mais absurdidade. Fechando os olhos, o senhor disse que Lucas ainda parecia com Rick. Ele ergueu a cabeça. Ele sugeriu que o personagem principal havia conhecido Lúcifer. Cruzando as pernas, o senhor disse que Lúcifer era perigoso. Depois disso, Lucas se perguntou se ele estava dizendo isso para fazê-lo rir, com uma expressão séria no rosto. O senhor afirmou que Lúcifer era muito mais perigoso do que ele. Uma imagem do inferno surgiu em sua mente, cobrindo-o de nuvens de fumaça. O senhor disse que Lúcifer iria, em breve, destruirá este lugar, dizendo que planeja abandoná-lo e começar a dominar o novo mundo. Abaixando a cabeça, o personagem principal tentou descobrir de que novo mundo ele falava. Franzindo os olhos, o senhor disse que falava do continente. O céu diurno da cidade estava embaçado pelos raios solares brilhantes, que se espalhou por toda a área. Uma imagem de Lúcifer surgiu na mente do Senhor, cuja face estava coberta por um sorriso malicioso. Ele disse que Lúcifer quer transformar o continente. O homem, na tentativa de desvendar o que era o inferno, estava rindo dos deuses furiosos. Lucas disse que o ouviu e ele achou que era só besteira. Risando, o personagem principal acreditava que o senhor simplesmente tinha medo, que Lúcifer o levasse embora. Agarrando as mãos em punhos, Lucas disse ter dito o mesmo a Lúcifer, adicionando que ambos eram repugnantes. Senhor, observou, Franzindo, que ajudou a traduzir Lucas para o português conciso e menos Em verboso. troca, O protagonista era menos informado, perguntou-se que se o pensava. senhor achava que ele não sabia. Colocando as mãos nos bolsos, Lucas disse que o senhor, há 5.000 anos, venceu o dono dos dragões. Quem era o senhor da terra firme? E tirou seu poder, indignado. O personagem principal observou com mais precisão. O senhor não pôde
tirá-lo, gritando que a terra firme ainda está conectada com honra dos dragões. Colocando a mão no queixo, o Senhor se perguntou. Lucas achava que seria melhor se o dragão não tivesse perdido. Risando, ele disse: foi por isso que ele chamou o personagem principal de ignorante. Levantando a ele mão, se perguntou se Lucas sabia como as pessoas viviam, muito antes dos dragões governarem o continente. Há 5.000 anos, arqueando o peito. O personagem principal tentou saber se haveria uma aula de história. Dessa vez, dizendo que mesmo crianças sabem que antes não havia pessoas. Então, o Senhor relatou que eles existiam enrolando as mãos. Ele considerou óbvio que não havia registro disso. Lembrando que a história dos subordinados, o que ele ouviu, não foi registrado. O personagem principal ficou chocado, com uma expressão séria no rosto. O Senhor declarou que os humanos eram subordinados aos dragões. Lucas, indignado, gritou que isso era absurdo. Com um olhar surpreso, ele pensou enquanto lutava contra os inimigos. Ele não conseguia se livrar do pensamento. Uma lembrança surgiu em sua mente, onde ele estava ao lado do dragão. Continuando a pensar, Lucas sugeriu que os dragões não eram criaturas tão bondosas e corretas. Enquanto pensava neles, o rosto do personagem principal estava coberto de verdadeiro choque. Sentado em uma cadeira, o Senhor declarou que eram eles, os semideuses, quem libertou as pessoas do estatuto de subordinados e lhes deu liberdade, e liberdade com cautela. O Senhor relatou que Lucas agora apontava uma faca para o Salvador de seu povo. Abaixando a cabeça, o personagem principal ficou parado, sorrindo. Lucas observou que seria melhor dizer isso se o Senhor continuar falando besteiras, colocando as mãos nos bolsos. Os principais personagens disse ter se encontrado com o Criador, olhando para o Senhor, surpreso. Lucas disse ter ouvido dele uma história sobre os 3 mundos. Em seguida, o personagem principal falou sobre o mundo comum. Chamam-lhe a terra firme. Depois disso, ele declarou que este lugar é o mundo dos demônios. Olhando para o Lorde deslocado, Lucas disse que o lugar onde nasceu chama-se o mundo celeste. Uma imagem de espaço surgiu em sua mente. Nas profundezas, ocorreu uma explosão poderosa. Os personagens principais afirmaram a história conta o que aconteceu, a partir do nascimento do Senhor e terminando com sua ascensão ao cargo que ocupa. E mesmo assim, uma batalha sem sentido está acontecendo para o lugar de governante do mundo comum. Ao envolver seu corpo em uma aura, o personagem principal disse que se o Senhor quiser misturar, entra em nele. Então ele deve ter mais cuidado com a cabeça. Encostado nos braços da cadeira, o Senhor falou do homem que encontrou o Criador, dizendo que nunca se cansaria de assistir Lucas observando o protagonista surpreso. Ele considerou que o tempo no abismo não foi em vão. Tomado de assalto, Lucas tentou entender o que ele estava falando. Por sua vez, o Senhor se perguntou se era hora de ele tirar a máscara, afirmando que estava muito irritado pelo cheiro de magia ilusória, colocando as mãos atrás das costas.
O Senhor disse que é impossível entrar no mundo dos demônios com corpo físico, sugerindo que o personagem principal entrou ao separar apenas sua mente. O Senhor, levantando o dedo, disse que a mente, o corpo nem sempre reflete a verdadeira forma da alma. Indagando se Lucas reciclou a magia ilusória, observando o protagonista cansado. O Senhor supôs que ele não gostava de se exibir. O personagem principal iniciou o processo de reencarnação. É por isso que os semideuses ficaram surpresos. Risando, o Senhor, eles não se viam há muito tempo. Sugerindo que cerca de 4.000 anos haviam se passado, com uma expressão séria no rosto. Lucas disse que achava que o Senhor sabia disso. Risando, o Senhor disse que a razão disso é que o personagem principal é especial. Lembrando que pessoas como ele raramente aparecem aproximando-se de Lucas, notou que sabia que Íris estava planejando algo, usando como intermediário. Erguendo a cabeça, os personagens principais disseram que tiveram dificuldade, retomando a conversa sobre Íris. Voltando, se o Senhor disse que ela estava agora no abismo. De costas para Lucas, ele explicou que Íris agora ela estava profundamente envolvida com Lúcifer, adicionando que ela escondia muitas preocupações. O protagonista indagou se era essa a razão. O Senhor a aprisionou, falando em USA lá como a última carta, contra Lúcifer, olhando para o vazio. O Senhor congelou em uma posição. Lucas baixou a cabeça, mostrando os dentes, olhando ao redor das vastidões do lugar que o Senhor criou. O protagonista declarou que entraria lá. Nesse instante, um sorriso malicioso surgiu no rosto do Senhor. Luke pediu para ser enviado ao abismo. Havia um sorriso sincero no rosto da criança. As criaturas misteriosas falaram com Íris e chamou-a de risando. Fofa, a pequena Íris começou a sacudir os braços. Flutuando no ar, a criatura misteriosa se perguntava como Íris poderia ser tão bela. Neste pensamento, ela disse que ela considerava aqueles pessoas comuns, não viram seus amigos se voltam para a leitura de Íris. A criatura misteriosa pediu que ela o acompanhasse, notando que seria divertido lá. Íris relatou que, à medida que envelhecia, seus contornos se tornaram mais claros. Ano após ano, aparecendo ao lado de Íris, uma criatura misteriosa pediu que ela viesse aqui. Nesse momento, ela falou de seus amigos que sempre estavam presentes. E a criatura a chamou pelo nome, voltando-se para a confusa Íris. O ser misterioso pediu que ela o chamasse pelo nome. Dizendo isso, ele ergueu a mão. A criatura misteriosa declarou: Íris pertenceria a eles. Mais tarde, Íris contou que aos 9 anos, ela percebeu que eram demônios. Vendo as chamas furiosas, alguém gritou sobre a morte que deveria atingir as bruxas. Olhando para Íris amarrada ao poste, alguém gritou que precisavam purificar a praga e amaldiçoa com o sangue das bruxas. O olhar aterrorizado de Ares estava fixo na mulher, cujo corpo estava em chamas. Com lágrimas nos olhos, ela começou a rezar por salvação, tentando
ligar para a mãe. olhando para Quem a cruzou mãe as mãos e ficou imóvel. Iris se perguntava por que estava fazendo isso com ela, dizendo que ela se tornaria uma melhor filha. Com um olhar desolado, sua mãe anunciou a morte que atingiria as bruxas. Com uma tocha nas mãos, o homem disse as bruxas devem morrer pelo bem da aldeia, notando que é a única forma de sobrevivência. Em seguida, tentou levar a tocha ao corpo de Iris. Gritando com todas as forças, Iris mandou que ele se afastasse. Depois disso, por causa de uma forte rajada de vento, o homem voou para o lado com um grito alto. As pessoas da cidade próxima colocaram as mãos nos ouvidos. Correntes de vento começaram a apagar a chama. Isso estava no pilar, horrorizado. Os moradores se perguntavam o que havia acontecido, notando que todas as luzes apagaram-se. O que ele viu? O rosto do morador estava coberto de verdadeiro medo. Seu olhar pousou no demônio que surgiu atrás de Iris. Com um olhar de ódio, o demônio declarou que Iris era dele, questionando se tocar era possível no que pertence aos outros. No local do ritual de queima da bruxa, muitos destroços estavam à vista. Próximos aos escombros, encontravam-se os esqueletos de moradores. Abaixando as mãos, Iris congelou em uma posição. Ao surgir da manhã, os raios do sol envolveram a cidade. Uma luz forte brilhava pela janela da casa, agarrando a panela com a farinha nas mãos. Iris tentou abaixar-se para colocar no chão. Ao ouvir a porta abrir, ela ficou alerta. Vendo um estranho na entrada, cujo corpo estava em um manto. Iris tentou descobrir quem ele era. Olhando para a estupefata, Iris, o estranho declarou ter finalmente encontrado a chamando-a de bruxa negra. Abaixando a cabeça, ele disse ter vindo depois de ver a floresta ocidental, observando a cena cruel, afirmando que centenas de árvores haviam sido arrancadas, perguntando se ela fez uma abelha. Gotas de suor começaram a rolar pelo rosto de Iris, olhando para a surpresa de Iris. E ficou impressionado com a existência de bruxas boas, com um bastão nas mãos. Ele disse que a floresta já estava morta, sugerindo que isso foi causado por um licor recentemente ativo na vizinhança. Lembrando da imagem da floresta, o estranho observou que, se a ação não tivesse sido mais rápida, a floresta inteira teria apodrecido pela maldição. E morreu, olhando para a surpresa Iris. O estranho expressou palavras de gratidão do bosque, abaixando seu cajado ao chão. Ele disse ter vindo para dizer essas palavras. Em seguida, ele tirou o capuz da cabeça. À medida que as lágrimas começaram a rolar dos olhos de Iris, ele notou novamente a bondade dela. Lucas, sorrindo, tentou descobrir o nome dela. Ao lembrar-se disso, Iris abaixou a cabeça. Enquanto em cadeias, em seus pensamentos, ela relatou ter visto fotos indesejadas. Apareceu diante de seus olhos, notando que ela não poderia fazer nada a respeito, falando sobre sentimentos de culpa e auto-ódio. Olhando para Iris, abatida.
protagonista perguntou-se se essa era a sua penitência escolhida. Iris ficou chocada com o que viu. Abaixando a cabeça, ela disse: "Ela só vê o que não quer." Vendo as lágrimas de Iris, Lucas lembrou-se de seu primeiro encontro. Risando, ele tentou saber se ela estava chorando. Nesse momento, com cara de inocente, ela gritou. Iris questionou se era Lucas, à sua frente. Olhando para os personagens principais ao lado, ela não acreditava no que via, perguntando como ele chegou aqui. Lucas contou que encontrou o Senhor no mundo dos demônios, e ele o enviou aqui, erguendo a mão. O personagem principal observou com mais precisão. Isto é apenas uma alma separada, dizendo o corpo de Frey não resistiria. Movendo-se entre dimensões, aterrorizada, Iris questionou como isso era possível. Levando a cabeça, o personagem principal disse ter um assistente. Do que ouviu, Iris ficou surpresa. Nesse momento, um grupo de magos continuaram a caminhar no meio da floresta, tentando respirar. Ivan observou que, independentemente da distância, eles continuavam caminhando. De repente, não havia saída. Ao ver algo, ele virou a cabeça. O xamã e Lucas surgiram diante de seus olhos, surgindo do portal, indignado. Ivan disse que chegaram horrivelmente atrasados. Depois, Isabel procurou saber se Lucas estava bem. Voltando a cabeça, Shuei disse que não era o personagem principal. Olhando para o homem que se parecia com Lucas, Ivan se perguntou o que Shuai estava falando, indagando o que era se não fosse ele. Devolvendo-se, Ivan observou que Toto era tão semelhante ao personagem principal, ele nem poderia ser chamado de filho. Por sua vez, Shuei declarou que Lucas poderia não de um parente da mesma idade. Risadinha. Shuei também percebeu a presença de descendente. Então, Ivan tentou descobrir por que estava tão certo disso. Risadinha. Shuei disse que Lucas nunca teve namorada. Ao se virar, ela disse que era destino do arquiteto, dizendo se alcançar os limites dos ensinamentos da magia. Então, pode-se dizer que ocorre a castração mental. Ivan, franzindo, notou que Shuei estava fisicamente castrado. Depois, com força incrível, Shui o acertou no rosto. Devido ao poder incrível do golpe, Ivan voou para o lado, parado sobre o corpo de Ivan. Shuei o chamou de garoto impertinente, pensando se havia dito que não sofreu 2 vezes. Com o rosto perplexo, Isabel observou. Ela não conseguia acreditar que 9 quadros inteiros tinha sido desperdiçado em conversa vazia. Ela ergueu a cabeça. Ela se perguntou se Lucas estava profundamente interessado em mulheres. Uma imagem do personagem principal surgiu em sua mente. A professora estava nas mãos de quem? Isabel relatou que no início, quando Lucas nasceu de novo, ela tinha certeza de que ele enlouqueceu ao ver mulheres. Observando mulheres mais velhas asfixiando Ivan, ela se perguntou: se fosse quando o personagem principal acabara de entrar
em um novo corpo. E o nível de magia ainda era muito baixo. Olhando para a irritada Isabel. Naquele instante, Sheway sentiu. Lucas queria chamá-lo de coitado. Isabel, por sua vez, lutou. Por que o personagem principal não era assim ultimamente? Com uma expressão séria no rosto. O xamã declarou que Lucas havia ido para o inferno. Surpreendido, até pensei que o personagem principal tivesse morrido. Shuei afirmou que não achava que tivesse tanto significado, notando que precisavam ouvir até o fim. Olhando para o corpo próximo, o xamã disse que Lucas desconectou sua alma para ir lá, acrescentando que ela colocou temporariamente uma alma falsa neste vazio. Corpo físico, colocando a mão no queixo, Shuei indagou se era um feitiço, notando que realmente havia muitas habilidades extraordinárias no mundo oriental. Agarrando o rosto de Lucas, Ivan tentou descobrir o que era, pensando que era apenas uma concha. De repente, uma expressão maliciosa surgiu em seu rosto. Bateu no corpo do personagem principal com os pés. Isabel perguntou o que ele estava fazendo. Continuando a bater em Lucas. Perguntou-se quando ele poderia tentar algo assim Pedindo novamente. Que ele saísse, Shui declarou que queria correndo até eles. Isabel pediu para participar também. O xamã observou que, apesar de terem se conhecido, ela também faria sua contribuição. Nesse momento, a face de Lucas estava coberta de raiva genuína. Iris tentou descobrir o que estava errado com ele, dizendo que não sabia, falou de um arrepio repentino. Abaixando a cabeça, Iris pediu a Lucas dizendo que este lugar não é para ele. Com uma expressão séria no rosto. O personagem principal congelou em uma posição, abaixando as mãos. Ele assumiu que Iris, olhando para a surpresa de Iris. O personagem principal se perguntou se ela tinha medo. Se ele soubesse de tudo, ele não a perdoaria, erguendo a cabeça. Lucas acreditava que ela não queria ser perdoada por ele, para se punir. Com um rosto ansioso, Iris estava perdida em seus pensamentos. Além disso, o protagonista declarou que, se esta é a sua penitência escolhida, então você respeitará sua escolha. Olhando para o espanto de Iris, Lucas observou que ela agiu de maneira errada. Olhando ao redor, o personagem principal disse que o abismo não lavaria seus pecados, dizendo que este lugar não é tão humano. Depois disso, Lucas declarou que ele falou como quem passara 4.000 anos aqui, com uma expressão séria no rosto. Ele disse que se Iris realmente quisesse assumir os riscos, responsabilidade por seus pecados, então ela precisava estar com ele. Preocupado, vira-se para Iris. Lucas declarou que precisava dela. De repente, lágrimas surgiram em seu rosto. Mordendo o lábio, ela baixou a cabeça. Enquanto nas profundezas do abismo, Iris disse que era impossível, dizendo que isso não ajudaria a se arrepender. Com lágrimas amargas nos olhos, ela declarou que realmente queria isso.
O personagem principal ficou chocado com o que ouviu. Depois de envolver o corpo de Luca em uma aura, Iris pediu que ele saísse, fixando o olhar no vazio. Lucas refletiu sobre uma sensação semelhante. Uma lembrança surgiu em sua mente, onde ele colocou a mão na cabeça de Frei. Nos seus pensamentos, os personagens principais falou sobre o sentimento que surgiu quando ele e Frei se ressoaram pela primeira vez, envolvendo seu corpo em uma aura. Lucas indagou se era Iris. Horrorizado, ele tentou saber se ela havia permitido escapasse do abismo. Olhando pro estande de Lucas, Iris expressou sua fé que alguém como ele pudesse suportar, estendendo a mão. O personagem principal pediu a Iris que esperasse, com lágrimas nos olhos. Iris disse estar feliz por reencontrá-lo. Luz de lâmpadas era visível nas janelas do prédio. Estendendo a mão, o demônio mandou ao homem dizer onde estava o grande xamã, ao redor de cavaleiros derrotados. Ele declarou que essa mulher deve ter companheiros. Se o homem não falasse, acrescentou, ele morreria de dentes cerrados. O homem pediu para ser morto. Olhando para o atordoado Nosdok, ele anunciou ser o rei deste país, dizendo que não cederia mais a monstros. De repente, uma aura violeta brilhante surgiu atrás do semideus, das profundezas do portal. Ao se virar, Nosdok ficou paralisado, com uma expressão séria no rosto. O xamã mandou que o demigode tirasse as mãos, quando a morena se transformou em um formidável monstro, com um crânio nu, dentes em forma de chifres e olhos verdes. Ele imediatamente ardentes a chamou a atenção e perguntou se ela era uma grande xamã, enviando uma careta para o monstro. Ivan perguntou ao sacerdote se o Apocalipse realmente estivesse à frente, enquanto ela ficava em silêncio. As mãos dela estavam cruzadas no cinto amarelo. O Jock notou, surpreso. O monstro não causou o mesmo impacto que Agni e o Golem com a alma revelada. Explicou que diante deles estava o Demiurgo, que tinha o poder da morte. O Golem não desviou os olhos do semideus, continuando a dizer que sua força não está em ataque pegar simples, as almas das pessoas que toca. Ivan, com medo, olhou para o semideus. Ao ouvir tais detalhes, disse com sarcasmo. Ele não queria ser amigo de tal monstro, direcionando-se ao xamã. Nosdok, com tentáculos saindo de seu corpo, perguntou se ela sabia onde estava o homem, com o coração de um dragão. Drow era a grande sacerdotisa. Calmamente declarou. Ela não estava obrigada a responder essa pergunta. Isso irritou muito o demigode. E ele, com olhos em chamas de raiva, gritou que neste caso, primeiro, ele precisava, depois da ameaça, o Golem e o Ivan Sombrio. Ficou em frente a morena, com punhos cerrados, preparando-se para o ataque inimigo. O Jock, com olhos amarelos, cheios de raiva. Ele mostrou os dentes, perguntando de maneira grosseira ao demigode se você realmente não entendeu. A grande sacerdotisa não gostava dele. Naquele momento, Chuvei estava no corpo de um Golem.
Voltou-se e falou com o grande xamã atrás dele, pedindo que ela recuasse. Nosdok sorriu maliciosamente, estendendo a mão. Liberou o mana de sua palma. Matéria escura começou a voar em torno do Demigod, direcionando-se diretamente para Ivan e Shuei, incapaz de ficar ao lado da grande sacerdotisa. Elegantemente, estendeu a mão para o lado e liberou a mana roxa. Agora, a morena estava em frente a Ivan, quem se ofereceu para protegê-la, criando uma barreira esférica, bloqueando os ataques de Nosdok. O semideus, iluminado por um brilho violeta, ficou surpreso com o resultado. Claro que não esperava que o xamã agisse Decidiu assim. lutar. O grande sacerdote. Neste momento, ela cruzou as mãos no peito, concentrando mana entre eles, lendo o discurso da vida e da morte, luz e trevas. O espaço ao redor brilhava intensamente. E o trio, com bocas abertas, observaram folhas de papel flutuando no ar. Vários deles estavam dobrados em forma de pássaros, enquanto a morena continuou seu monólogo filosófico. O grande sacerdote estava falando sobre o poder dos semideuses. Utiliza habilidades humanas verdadeiras para outros fins e transforma a existência na morte. Naldak estende a mão, horrorizada, formando um sinal de yin e yang com mana. O grande xamã decidiu que isso não funcionaria e disse que não funcionaria no seu feitiço, que se baseava sobre a harmonia dos princípios masculinos agradavelmente e femininos, apreciado pelas habilidades da sacerdotisa, exclamando alto o que viu, e o Golem apenas abriu a boca em silêncio. Shu Wei surpreendeu-se com a habilidade da morena. Usar as forças da natureza. Ao contrário, concluiu que era um método acessível, que ele nunca sequer havia pensado. Isabela, atrás de todos. Gritou, alto. Lembrou-lhes que não havia tempo porque precisavam acabar com Nosdok. Antes de parar, a garota ruiva, eles afirmaram seriamente que o adversário era um semideus. Então, eles devem lutar contra ele com a ideia de que era do mesmo nível ou que até mais alto após essas palavras. Ivan, sem hesitar, carregou tudo para o monstro, com punhos estendidos e olhos em chamas. Peço a Isabela que não se preocupe. O atleta mostrou os dentes ameaçadoramente e franziu o punho para golpear e, anunciando que ele não era mais o mesmo. No momento seguinte, de antes, Ivan já havia ativado. E a técnica de significado profundo. Como o punho do mago, depois disso, ele desferiu um golpe poderoso, diretamente no crânio nu do monstro. Nosdok voou para trás, gritando de dor e, com medo, indagava. Se essa era a força de um indivíduo, então, como outra voz chamou suavemente o semideus, chamando a atenção para si. E ele ficou ainda mais horrorizado. No ar acima dele, um golem totalmente armado estava parado, apontando uma mão transformada em sua direção. Shuhai olhou para o inimigo com uma expressão louca. Ao mesmo tempo, ativou a arma. Meu patriota Apollo Booster Alpha Cannon Nuclear imediatamente atingiu Nosdok.
formando um forte raio. Uma luz intensa saiu pela janela, sob o céu, correndo bem além do tempo, Agora, no abismo, grande xamã. contra o cenário